Sabe quando me sento e quando me levanto, e acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. Estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou na minha língua, e tu, ó Eterno, já conhece completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia eu correr ou escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí tu estás. Se me lançar sobre o leito das mais profundas sepulturas, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Se sente glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Hoje quero, pelo Espírito Santo, Deus me permitir, conduzir você em conselhos práticos da vida espiritual. Mas eis aqui uma grande meditação para a minha vida e para a sua vida essa noite. E quando eu peguei a Bíblia aqui, abri a Bíblia, eu ouvi o Senhor falando comigo, Salmo 139. Melhor, eu ouvi o Senhor falando comigo a palavra de Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui é o primeiro versículo para a sua meditação aqui essa noite. E uma das grandes dificuldades da nossa fé está em encontrar uma confiança total em Deus. Fala, confiança total. Isso. Se tem uma coisa que Deus, ao longo de todas as suas jornadas nessa terra, em Cristo, Ele vai forjar e Ele vai trabalhar em você, é para que você tenha uma confiança total nele. E para você ter uma confiança total em Deus, existem alguns requisitos na vida. E requisitos esses que são muito importantes vocês entenderem. O primeiro requisito para você ter uma grande confiança em Deus. E se você não tiver uma grande confiança em Deus, abre parênteses, você não pode ir muito longe na sua fé. Então, um dos grandes requisitos da fé é uma confiança total. E para você adquirir uma confiança total em Deus, você tem que ter uma coisa na sua vida. Um desejo de conhecer a Deus acima de todas as coisas. Quando você tem um desejo de conhecer a Deus, quando você quer prosseguir em conhecer Deus, na última mensagem de terça-feira falamos Oséias 6:3, que nos exorta o quê? Prosseguir em conhecer ao Senhor. É uma exortação. Coloca para mim Oséias 6:3, só para nós lermos, ficar bem claro. Conheçamos e prosseguimos firmemente adorando e conhecendo Yahweh, o Senhor. Amém, amém. Desliga o celular de vocês. Ou coloca o modo de vibração.
Que a mensagem está bem clara, está vindo bem clara. Presta atenção na sequência do pensamento. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus não somente te conhece, Ele primeiro te sonda. Eu quero que você entenda que o sentido nessa palavra talvez vá um pouquinho mais além do que você está pensando. Antes de Deus conhecer alguém, Ele sonda essa pessoa. Antes de você depositar confiança em alguém, essa pessoa tem que conquistar a sua credibilidade. Antes de você se envolver num relacionamento com uma pessoa, seja de amizade, seja para casar, seja qual for o tipo de relacionamento. Antes de você me aceitar como um pastor na sua vida, você vai vir buscar uma coisa primeiro: confiança. Então você vai começar o que? A sondar. As suas ideias, seus pensamentos, tudo vai começar a passar por reflexões, até você tomar uma decisão do seu coração. Isso é a base para todo relacionamento na vida. Você não vai permitir qualquer pessoa entrar dentro da tua casa. Primeiro você tem que ter uma sondagem, você vai procurar saber quem é a pessoa. E geralmente é dali que se desencadeia um relacionamento, você vai começar a conhecer. Esse conhecer aqui não é algo superficial, está falando de algo íntimo. Quando você fala que você conhece uma pessoa, você experimentou de quem aquela pessoa é. E quando Davi fala, Senhor, tu me sondas, isso aqui tem algo tão profundo para mim e para você. Eu quero dizer para você que Davi começou a falar aqui, olha que profundo, antes que a palavra saia da minha boca, chegue na minha língua, o Senhor já conhece o intento do meu coração, a minha intenção. Deus, Ele conhece muito mais a intenção do que as palavras. Há um sentido que Deus está falando comigo hoje durante esse dia. Confesso que eu queria jogar o Bispo Douglas hoje no vento para pregar aqui, ó. Eu fiquei ali em cima até o último minuto. Eu falei, não vou descer, vou deixar o Bispo. Mas de repente eu percebi que aquilo ali era a mensagem. Eu consegui sondar o pensamento de Deus. E o primeiro conselho prático para você, eu quero que você entenda que Deus fala no silêncio. E aprender a ouvir o silêncio de Deus é tão importante na sua vida. Mais importante do que ouvir uma profecia. É mais importante do que você ouvir uma mensagem pregada minha. É mais importante do que qualquer outra forma que Deus possa falar com você. É você aprender a ouvir o silêncio de Deus. Você quer ver o porquê isso é tão importante? Porque quando você começar a passar tribulações na sua vida, quando você começar a passar angústias e aflições, decepções, desapontamentos, quando você estiver em dúvidas na sua vida, quando a dúvida bater na porta do teu coração, quando dois caminhos foi sugerido para você, aonde um parece gritar mais alto que o outro, você vai aprender a ouvir o silêncio e a discernir a vontade de Deus para a sua vida. Davi diz que Deus, ele fala sem palavras. Você pode ouvir Deus sem nenhuma palavra. Como o homem chega nessa dimensão onde ele pode ouvir Deus no silêncio e ele pode ouvir Deus sem nenhuma palavra? Existe um segredo, e esse segredo eu estou entendendo desde domingo. Deus está falando em continuidade aqui. Eu estou sentindo que Ele está me guiando. Se você observar, parece que é uma série. Domingo, exortou a buscar o caminho da sabedoria. Terça-feira, exortou você a buscar o quê? O conhecimento de Deus, prosseguir no conhecimento dEle, que é o seu amor. E hoje, o Senhor está continuando a mesma coisa falando com vocês.
Então eu estou entendendo que Deus ele está nos aperfeiçoando na sua comunhão. Eu estou entendendo que Deus ele está falando algo profundo que necessita meditação para isso. Que quem vem buscar Deus correndo aqui não consegue pegar isso. Quem quer uma espiritualidade superficial baseada somente em coisas práticas e necessárias, somente para questões pessoais e não eternas, não consegue entrar nesse nível dessa mensagem. Essas mensagens são para pessoas que querem algo sólido, contínuo e eterno. Que seja progressivo, que vai te levar de transformação sobre transformação. É muito fácil a gente aceitar o evangelho que só fala do amor, do perdão e da bondade de Deus. Mas para todo amor que Deus te dá, Ele vai exigir de você a justiça dEle. Todo perdão que Ele te dá, Ele vai exigir a santidade dEle. Toda bondade que Ele te dá, Ele vai exigir sacrifício da sua parte. Agora, as outras partes de Deus, as pessoas querem tirar. Santidade, justiça e sacrifício. Nós somos bons a aceitar o amor dEle, o perdão dEle e a sua bondade. Mas cada favor, cada graça que Deus te dá, Ele espera que você corresponda com temor reverente a quem Ele é. A quem Ele é. Ao que Ele deseja de você. Tu me sondas e me conhece. Primeira coisa que você tem que entender na sua vida espiritual. Deus, Ele sabe tudo de um ser humano. Mas Ele só conhece, no sentido de comunhão, relacionamento, aquele que permite ser sondado por Ele. Deus, Ele não está interessado naqueles que não têm interesse nele. Porque a palavra do Senhor nos afirma em João 4, 24 em diante ali, que Deus é Espírito, e se importa que os seus adoradores adorem Espírito e verdade, e Ele procura os seus verdadeiros adoradores. Então Deus está à procura de quem está à procura dEle. Sabe, se pode ser o maior e o pior pecador que está lá no mundo agora, lá na boca de fumo, e se aquela pessoa no íntimo dela falar, Deus me tira daqui, Ele já viu. Porque a palavra dele diz que aquele que habita entre os seus querubins, sentado no seu trono de querubins, Ele também habita com aquele que é contrito e quebrantado de coração, que é humilde. Ele não despreza aquele que busca o seu socorro. Então pode ser o rico mais miserável ou o pobre mais miserável. Quando no coração o homem pede para ser sondado, para ser buscado, Deus está atendendo essa oração secreta do coração do homem. Deus fala no silêncio, o primeiro ponto para você. Salmo 62, 5 diz assim, contudo somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é quem me traz a esperança. O que você faz nos momentos que você não consegue ouvir a voz de Deus? Ou melhor ainda, o que você faz quando parece que nada está ao seu favor? Ou o que você faz quando tudo se cala? Quando você não tem favor nem de Deus, nem dos homens? O que você faz quando você entra no vale da sombra da morte? O que se faz quando entramos naquele estado de depressão espiritual? Quando Davi também declara, Senhor, por que tu se esconde no tempo de angústia? O que você faz quando você está em tempo de angústia na sua vida? Que você necessita de um socorro urgente e você não tem.
E Deus, ele se silencia com você. E por que Deus se silencia com o homem? Por muitas razões, mas a principal é esta que eu vou te falar. Ele frequentemente se oculta, a fim de que a nossa alma seja despertada da lentidão e ela seja impelida a buscá-lo com fidelidade e amor. O problema é que muitos não conseguiram entender que é só um mero ser humano na terra. Às vezes as pessoas querem requerer muitas coisas de Deus, sendo que ela não dá nada a Deus. Não tem crédito. E mesmo se você tiver crédito, preste atenção no que eu vou te ensinar. Todo momento de obscuridade da sua alma, quando você não tem resposta para a sua situação que vocês estão vivendo, lembre-se de uma coisa. Esse é um silêncio. Quando você não tem respostas, quando você não tem saídas, existe somente um caminho de volta. De volta à fidelidade e ao amor a Deus. É Deus quebrando o poder da sua vontade própria. É Deus testando você. É Deus buscando de volta o que tinha se perdido em você. A sua atenção. O seu coração. Fala, repita comigo, existe uma consequência se eu andar muito tempo sem obedecer a Deus. O tempo, ele é algo precioso que Deus nos deu. E há momentos que Deus ele tem que agir. E você pode ter certeza que para Deus lidar com a nossa natureza rebelde da nossa carne, insana, que se acha às vezes que é um Deus, porque esse será sempre o grande mal dentro do ser humano, porque foi por causa disso que veio a origem da queda, o primeiro pecado no mundo. E essa foi a grande proposta de Satanás: sereis conhecedor do bem e do mal como Deus. O ser humano, de alguma forma, consciente ou inconsciente, sempre acha que sabe de tudo. Nada do que um silêncio de Deus em meio a disciplinas para resolver isso. Nada melhor do que um silêncio de Deus, disciplinas, para trazer você de volta à consciência do que se perdeu no Éden. Que o homem sem Deus não pode absolutamente nada. Beleza, parece que você sabe disso. Parece que sabemos disso. Ninguém aqui é capaz de se tornar perfeito em santidade do dia para a noite. Ninguém aqui é capaz de conhecer os caminhos de Deus do dia para a noite. Os caminhos de Deus, ele se desenrola como vereda da justiça de tempo em tempo. Graça sobre graça. Grave o que eu estou falando para você. Graça sobre graça. Grave isso. Então, convencer você de ter uma total confiança em Deus é um trabalho tão difícil. E é um trabalho que delonga tempo. Por isso que você não pode ter atrasos. Porque quanto mais você atrasar em se submeter à obediência radical e uma entrega total do seu coração a Deus, pior serão os processos de libertação e transformação na sua vida. Mais difícil se torna para você. Por mais que pareça que esteja muito difícil, que Deus não fala com você, que as coisas não estão mudando, se você está na obediência, faz parte do processo na sua vida. Eu não sei quanto tempo demorou a aflição de Jó.
Eu não sei quanto tempo demorou, que a Bíblia não diz quantos anos se passou, quantos meses se passou. Eu não sei. Mas o processo dele, eu tenho absoluta certeza que nem eu nem você era capaz de suportar. Nenhum de nós aqui dentro. Uma porque estamos tão corrompidos com esse mundo. Somos tão fracos. Estamos tão poluídos por esse mundo de tecnologia, cheio de iniquidade, que nós estamos vivendo já os últimos dias da Terra. E difícil é achar um ser humano como Jó hoje na Terra. Então, empenhe todos os seus esforços para ser íntegro. Lutem por uma fidelidade a Deus completa. Estou te falando de fidelidade. Você vai ter guerras, erros, mas eu estou te falando de fidelidade. Vamos continuar. Então, para você estar convicto e convencido de quem Deus é, você vai passar muitos processos na sua vida. E quando nós começamos a entrar nesse estágio onde Deus nos leva a provações, onde Deus ele se silencia com a nossa alma, é nesse ponto que a sua iniquidade ela salta para cima. Como? Questionamento. Os muitos porquês. Tem muitos porquês. Porquês, o porquê junto, porquê separado, porquê com acento circunflexo, porquê sem celular, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Porquê com interrogação, sem interrogação, com exclamação. Tem muitos porquês dentro do homem que Deus vai começar a tratar disso tudo. Até que o porquê correto venha. Aquele porquê humilde, manso, sem rebelião e sem rebeldia. Aquele que já foi tratado por Deus. Aquele que você aprendeu a ser uma pessoa mais sensata, mais sábia na vida. Que você parou de guerrear contra Deus. Que você passou agora a entender que faz parte da vida os altos e baixos, tribulações e aflições, tudo isso só vai cooperar para o bem daquele que decide obedecer e ser fiel a Deus. Todos esses processos na sua vida, sabe o que significa? Preparação, lapidação, para que seja formado em você aquilo que nós chamamos de imagem de Deus, a imagem de Cristo. O seu caráter. Fala, Deus está tratando do meu caráter. Olha, não existe grande fé se não tiver grande caráter, tá? A fé, ela está baseada na constituição do caráter de um homem. Infelizmente, a maioria do povo no cristianismo hoje está colocando a sua fé baseada sobre emoções. Desejos e sentimentos. Mas fé é fidelidade. Tanto é que algumas traduções têm dificuldade na interpretação de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Umas colocam fé, outras colocam o fruto do Espírito como fidelidade. Porque elas são sinônimos. Porque não existe uma verdadeira fé sem uma verdadeira rendição em compromisso na obediência do que Deus fala, do que Deus é e do que Deus quer. Então, esse mal desse século foi formar uma falsa fé nas pessoas. Uma fé que eu chamo de fé idólatra. Onde ela está baseada em tudo que o ser humano deseja e quer no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. Isso é fé idólatra, a fé hipócrita. Agora, a fé pura
imaculada, ela vai exigir rendição, purificação, entrega. Antes de você querer que Deus se entregue a você, ou te entregue algo a você, ei, pense bem, o que você está entregando da sua vida a Ele? Ele espera que você confie nele. Ele não espera que você confie nele superficialmente, ou meramente, ou momentaneamente. Ele espera que você torne a sua vida um exemplo de confiança. Esse é o teu testemunho. Não existe testemunho sem confiança. Quando uma pessoa deu um testemunho aqui dentro, que Deus fez algo na vida dela, ela teve que confiar contra a própria esperança. Romanos capítulo 4. E nós voltamos ao princípio que Abraão nos ensinou. Hebreus foi ousado e profundo, o autor de Hebreus dizer o quê? Que ele creu contra a própria esperança. Em esperança, creu contra a própria esperança. Porque ele foi capaz de dividir o homem espiritual do homem terreno. O homem terreno, ele tem um nível de esperança. Ele olhou para algo e falou: peraí, eu experimentei quem tu és. Eu sei quem tu és. E Jó declara também a mesma coisa, em meio a todo o inferno que ele estava passando. Ele fala: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve ele vai se levantar ao meu favor. Então, no momento onde a desesperança humana vem, onde nós somos bombardeados nas nossas emoções, na nossa razão, na constituição humana, ei, preste atenção numa coisa: Ele te deu o Espírito dele, Ele te deu a palavra dele, Ele já te deu experiência na sua vida. Reflita um pouco mais sobre o que já se passou, pense um pouco mais. Olhe mais para a cruz e para de olhar para si mesmo. Abraão, ele só conseguiu vencer quando ele parou de olhar para o seu corpo fraco de 100 anos de idade, que não tinha gerado um filho, mas tinha uma promessa na vida dele que ele teria um filho. Ele considerou fiel aquele que tinha prometido e colocou toda a confiança dele em Deus. E ele mesmo declara: é esperança, creu contra a própria esperança. Porque a constituição de uma verdadeira esperança, minha e sua, não está mais baseada nos fatores humanos. Não está mais constituída sobre o que eu posso, o que eu faço, o que eu sei e o que eu sou. Mas o que ele faz, o que ele fala, quem ele é. Daí que vem a verdadeira esperança. E Paulo diz: há 3 coisas que nos sustentam na dimensão do Evangelho: a fé, o amor e a esperança. Então tudo que você está vencendo, toda a desesperança que você vive, faz parte para você adquirir uma nova esperança. Uma esperança que não é baseada em você, mas Cristo em nós, esperança da glória. É o que Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Jesus Cristo for a sua maior esperança, quando a eternidade for o seu maior alvo, quando a glória de Deus, a presença dele for tudo que você mais quer, você transita de dimensão no Evangelho. Você sai daquilo que você acha que era só para você, você sai da centralização, do egocentrismo, você vence essa estrutura, você avança, aí você começa a vencer os demônios. Os demônios, o Satanás, ele derruba o homem exatamente daquilo que ele é apegado a si mesmo. Foi essa a contenda que ele teve com Deus. É onde ele desafiou Deus: toca em tudo que ele tem, ele vai blasfemar na sua cara. Vai lá, Satanás, toca em tudo que ele tem, e tu verás quem ele é. O homem é provado, e a sua fé será provada. Ninguém aqui vai escapar disso na sua vida. E tome muito cuidado, hein? Porque o autor de Hebreus nos exorta o quê? Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, hein?
mas somos aquele que avançamos para a nossa perfeição e salvação. Você tem que entender que todos os processos, por mais difíceis que sejam na tua vida, Deus está aperfeiçoando o teu caráter espiritual. A sabedoria, o conhecimento de Deus está sendo gerado em todos os processos que você tem passado na sua vida. Bons ou maus, gloriosos ou não gloriosos, Deus, Ele está em tudo. Ele está em cada milímetro da sua vida. Tu me sondas e me conheces, Senhor. A melhor oração que o homem pode fazer quando Deus está em silêncio, quando Ele está sendo provado, é rendição. Aquieta minha alma, porque tu está desesperada dentro de mim. É aquietar a sua alma, é sossegar teu coração, é descansar em Deus em meio às tribulações. Jesus acabou de ensinar os discípulos sobre fé. Ele fala, vamos partir para o outro lado. Pega o barco, entra no barco, vê a tempestade. O negócio está feio. Eles entendiam de tempestade, sabiam que eles podiam morrer. Foram atrás de Jesus. Cadê Jesus? Estava dormindo, descansando em meia tempestade. E o barco indo causa naufrágio. Acho que Jesus pensou, peraí, deixa eu dar uma descansada aqui. Vou testar isso aqui. O que foi? Mestre, não importa que nós vamos perecer, morrer aqui. Você não está vendo a situação, não? Olha, mestre. Vento, mar, aquieta-te. E Jesus fala assim, por que vocês duvidam? Homem de pequena fé. Por quê? Porque você duvida da bondade de Deus. Porque você até hoje está fugindo de Deus na sua vida. Não, eu vou para a igreja. Não estou perguntando isso. Por que você está fugindo de Deus? Não, eu dou dízimo, eu faço fé. Não, por que você está fugindo de Deus? Não, eu vou para o evangelismo. Por que você está fugindo de Deus? Por que você não rende logo todo o seu coração de uma vez por toda a Ele? Por que você não vive logo uma vida totalmente voltada para Cristo, crucificada? Porque muitos não querem viver uma vida crucificada porque não confia em Deus, não conheceu o caráter de Deus ainda, experimentou pouco porque se entregou pouco. Quer experimentar mais? Se entrega mais. Não está satisfeito com a vida que você tem? Sacrifique mais pelaquela que você precisa realmente ter. Abandone a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Tome a tua cruz, fala para o teu irmão, tome a tua cruz. Às vezes quando nós estamos passando esses momentos de tribulações, às vezes silêncio de Deus, não temos uma tendência de uma coisa. Forçar e forjar uma falsa busca. Alguns têm a tendência, quando o negócio estreita, ao quê? Vou fazer um voto, vou fazer uma campanha, vou mais para a igreja, vou fazer isso aqui, e pai faz tudo isso aí mesmo. E vai com tudo, daqui a pouco, ó, afunda de novo. Esse é o falso amor. É aquele que a gente faz para se iludir, para ver se a coisa melhora. Não é a coisa que tem que melhorar, é você que tem que melhorar. É você. Você não está entendendo que não é o problema financeiro? O problema é o que está em você? Você não está entendendo que o problema não é sua família, o problema é você? Às vezes você está orando para pessoas na tua casa mudar, por que você não ora para você mudar? Sabe como tem sido as minhas orações em relação à minha filha, à minha família? Me torne um pai melhor. Para que eu possa ensinar ela a ser obediente. Não preciso ficar pedindo, Deus ensina minha filha a ser obediente. Não, se eu me ensino a ensiná-la a ser obediente, ela depende de mim. Eu sou referência. Você está olhando para o seu filho melhorar, porque você não ora para você melhorar. Talvez aquilo que melhorar em você pode tocar nele. É simplesmente assim, nosso testemunho toca, irmão.
O que mais impacta dentro do cristianismo, eu escrevi esses dias, eu falei uma frase esses dias sobre isso. O que mais me impacta dentro do cristianismo que eu tenho vivido, não é o poder que se é derramado aqui não, irmão. Não é os movimentos sobrenatural, não é cura, não é milagre, não. É como Deus pode transformar um homem pecador, uma pessoa miserável, indigna, como eu e você que está aqui sentado aqui agora, essa noite aqui, e fazer de você uma pessoa excelente, uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa transformada. Deus quer te transformar, será que você não quer isso? Lembra que eu vou te falar aqui, o ser humano, a sua carne, Jesus disse, ó, bem algum habita aqui, ó, carne, ela luta contra o espírito, e você vai ter que aprender a dominar a sua carne, ter domínio próprio, sujeitá-la a Deus. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Para de confiar na tua carne. Para de confiar na tua razão. Para de fazer do seu braço a sua própria força. Porque a Bíblia diz, é maldição. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua própria força. Maldito é o homem que coloca a confiança só no homem. Aonde está a sua confiança? Existe um processo, ó, ordem, promessa, teste e consumação. Provação e consumação. Quando Deus te chama, Ele te dá uma ordem para você. Abraão, sai da tua tenda. Elias, vai lá profetizar Israel, vai. Ei, faz isso. Ei, faz aquilo. Jacó, sai. Sempre Deus dá uma ordem para testar você primeiro. Deus está te dando uma ordem, muda, faça isso, e você fica parado no sinal. O sinal está vermelho, você quer andar. O sinal está verde, você quer parar. Eu não entendo você. Eu não entendo alguns crentes. Quando é para correr, a pessoa quer ficar parado. Quando é para parar, quer correr. Sabe o que significa isso? O coração não está entendendo dureza. Não se submete a ouvir a Deus, quer fazer o que quer. Calma que o conselho está no primeiro ponto ainda aqui para você. Deus está falando com você aqui essa noite. O Espírito Santo está me guiando. É a unção de sabedoria, está falando com você aqui. Preste atenção como você tem andado na sua fé. Nós aqui não andamos por sensacionalismo, não andamos por movimentos sobrenaturais, não, andamos por fé. A única coisa que sustenta você para ser salvo, aperfeiçoado, transformado, é fé. Não é a unção do apóstolo, não é a unção de homem, não é a grande adoração, não tem nada com isso, não é isso aqui, estrutura de ministério, não. É a fé pela qual nós andamos. É o sustento da palavra pela qual Deus tem nos dado. É fé. Fé. O perigo é, então tome cuidado. Quando chegar os tempos de silêncio, Deus silencia com você para te observar. Quando tribulações, coisas contrárias, chega, opa, não fique forjando uma falsa devoção. Quer fazer campanha, quer fazer voto, quer fazer aquilo. Não, sossega a tua alma. Para de querer fugir de Deus, você vai fugir de Deus de novo. É uma falsa entrega. E Deus quer, eu quero que você se aquiete. Eu quero que você pare de fazer a sua própria vontade. Eu quero só que você me ouça. E entenda o que eu estou falando contigo. É isso. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Deus nos leva a processos, Deus se silencia para despertar o teu interesse por Ele, teu amor. Mas não confunda. Não confunda as coisas, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo enganar vocês. Não deixe. Não confunda achando que Deus não conhece você. Ele conhece você. Fala, sonda-me, conhece, Senhor. Tu sabe quando me sento e quando me levanto e acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Deus está sondando, está aqui, ó. Temos uma tendência muito fácil
de perder Deus dos nossos pensamentos. Ora, tu está focado, daqui a pouco tu se encontra totalmente desfocado de Deus de novo. É verdade, não é? Ora, você está focado, daqui a pouco você perde Deus dos seus pensamentos. Quando o homem começa a perder Deus dos seus pensamentos, ele começa a se enredar com toda a sua própria vontade. Sua mente se torna um turbilhão de ansiedade de coisas. Quer fazer isso, tem que correr, tem que resolver isso, tem que fazer. E pensa, e programa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na fé não é assim. No reino de Deus não é assim que funciona. Quando os seus pensamentos estão em Deus, quando você acorda, a sua primeira direção que vem na sua mente é: o que tu queres de mim hoje? O que tu queres que eu faça? Guie os meus passos, Senhor. Quando você começa a perder Deus dos seus pensamentos, já levanta, se esquece de orar, se esquece de ler a Bíblia. É telefone, mensagem, é corre. Continua assim mesmo. Vai para tu ver só. Daqui a pouco, ó. Só vai apanhar. Hoje foi um senhor na minha casa chamado Senhor Antônio, um argentino. Me passaram o contato dele para fazer um orçamento para mim, um serviço. Ele passou uma guerra, ele falou que eu tive uma luta para chegar até onde eu estava. E quando ele chegou na minha casa, eu tinha ido num posto de saúde. E ele me ligou, eu falei: senhor Antônio, eu tinha acabado de sair, estou aqui na fila. Peraí, fica aí que eu vou então onde o senhor está. Voltei no posto, saí correndo, fui até ele. Ele estava me esperando. Entramos. Estou conversando, ele falando espanhol, né? Falando bem puxado mesmo, bem argentino mesmo. Ele tem uns 50 anos de idade. E eu senti de manhã de colocar a camisa Missões. Eu fiquei em dúvida, não falei: hoje eu vou colocar essa camisa de Missões. Coloquei. Está conversando, subiu, descendo, falando, resolvendo as coisas. Daqui a pouco ele olhou para mim: você é cristão, né, evangélico? Eu falei: sou. Eu falei: que bom. Missões? Eu falei: sim, faço missões. E comecei a conversar. Quando eu abri para ele, quando ele viu, ele ficou fascinado. Ele: meu Deus, é de Deus. E ele: olha, eu estou do fogo, que maravilha, eu estou do fogo. E começou, ficou. Tu é apóstolo? E ficou São Antônio comigo. E ele era um homem maravilhoso. Contou a vida dele toda para mim ali. Foi: São Antônio, eu tenho que voltar para o médico. Mas ele falou uma coisa para mim, que perdeu tudo na vida dele, na Argentina. Perdeu casamento, perdeu filhos, perdeu empresa, perdeu os carros, perdeu casa, perdeu tudo, deixou tudo para trás. Veio para o Brasil com uma mochilinha nas costas e sem nada na vida. Quebrado, era crente, pregava o evangelho, tinha tudo. Aí ele falou que um dia estava pregando no altar e falou assim: eu amo Deus de todo o meu coração, Deus está sempre de tudo na minha vida. E um dia, quando ele estava vindo para o Brasil, ele não queria nem saber mais de Deus, saber mais de nada. Ele falou que ouviu a voz do Espírito falando com ele assim: você não falou para mim, ele falou no altar que me amava acima de todas as coisas? Agora você só tem eu. Ele falou que ali Deus começou a quebrar ele quando chegou no Brasil. Quebrar ele. Ele estava duro e Deus foi quebrando ele. Ele falava que andava na rua e Deus falava com ele: até quando você vai me resistir? E ele voltou para o Senhor. Ele é um evangelista. Ele falou que voltou para o Senhor. Deus começou a restituir a vida dele. Construiu a casa dele. E quando ele estava construindo a casa dele, ele falou assim: peraí, Senhor, eu falei que eu te honraria acima de tudo. Aí ele falou que fez um voto, ó, lembrei. Ele falou: Deus, então se tu restaurar toda a minha vida, eu te buscarei acima de todas as coisas por resto de toda a minha vida. Não haverá um dia da minha vida que eu não acordarei, que eu não orarei e te buscarei a tua presença. Pois bem, Deus começou a fazer na vida dele. Aí ele falou para mim construir uma casa. Ele falou: não, está faltando uma coisa nessa casa. Um quarto de oração. Ele falou que o melhor cômodo da casa, ele colocou o melhor piso. Ele fez o melhor naquele cômodo. Aí ele falou: quando eu levanto de manhã, falando em espanhol lá, eu entro no meu quarto de oração
E eu pulo ali dentro e fico com Deus na presença. Eu falei, que maravilha, seu Antônio. Ele falou, eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida a Deus. E eu entreguei a minha vida a Deus. Deus restituiu tudo. Me deu empresa, me deu minha casa. Os meus filhos estavam na Argentina, vieram para o Brasil. Aluguei um apartamento para minha filha. Meus filhos estão perto de mim. Deus me restituiu tudo. Mas ele encontrou o segredo. E você já encontrou? Você já encontrou o segredo? Ele teve que passar um processo de perda de tudo para entender que ele não tinha nada, que ele achava que servia e não servia. Ele falou, o que ele se tornou e o que Deus deu a ele, a alegria que ele tem hoje, nem se compara ao que ele era antes. Mas ele foi no fundo do poço. A mulher dele tomou tudo o que ele tinha, todo centavo, tudo o que ele tinha, ele perdeu. E Deus levantou ele, sabe por quê? Porque ele fez um voto, te buscarei por toda a minha vida, todos os dias da minha vida, acima de todas as coisas. Falou que não tem um dia da vida dele que ele não ora, que ele não entra naquele quarto que ele fez, de oração e entra ali. E você? Você ao menos orou hoje? Você levantou de manhã e lembrou do seu Criador hoje? Você falou com Deus hoje? Quando nós entramos em estado de angústia, irmãos, onde o silêncio de Deus vem, é quando Deus quer que você pare tudo e silencie a sua alma. Só pode ouvir Deus no silêncio quem silencia a sua própria alma. Você não vai conseguir vencer esse processo quando você entra nesse estágio, se você não se aquietar totalmente e ter o que eu vou te falar aqui agora. Fala para o seu irmão assim, aprenda uma coisa, irmão. A simplicidade. Abandone a si mesmo e se entregue nas mãos de Deus. Ah, você está no processo. Ah, eu estou sofrendo, estou doendo. Deus, por que tu não fala comigo? Não muda nada. Ei, está perdendo tempo. Deus, eu perdi isso aqui, eu estou passando esse vento na minha família e eu não consigo ter mais paz. Está perdendo tempo. Já passei por tudo isso aí, até pior talvez que muita gente aqui dentro. Sabe o que você faz, que eu descobri? Aquieta-te. Volta para Ele. Quando você voltar para Ele, Ele se volta para você. Ele vai falar com você, eu fiz isso por isso e isso na sua vida. Ele vai consolar. Ele diz, Oséias, eu abri a ferida, mas eu mesmo curarei e cicatrizarei ao terceiro dia. Há um tempo de cura para a sua alma. E quando a sua alma começa a parar, quando você para de olhar só para si, para a sua dor, para a sua perda, seu sofrimento, as coisas que não estão errado, as coisas que não dão certo na tua vida, é porque você está vivendo muito para si ainda. Ele está te trazendo de volta. Eu passei processo, Deus teve que me levar e me trazer de volta, me deixar ir e me trazer de volta, para me entender as coisas que eu precisava vencer em mim. Enquanto você não consegue entender as coisas que você tem que vencer em você, você fica assim no deserto. Deus quer falar e você não quer ouvir. Ah, vou lá no apóstolo Robson, vou lá agora no outro profeta, sei que lá, eu vou lá na pastora do manto, do véu, vou lá no cara da revelação, eu vou lá na vigília e vou fazer isso aqui, aquieta a tua alma. Fala pro teu irmão, sossega! Fala pro teu irmão, fica quieto, irmão. Teu marido está falando demais dentro da casa, eu não aguento esse marido, fica quieto. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Então quer que eu já pare de pregar ou quer que eu continue? São 9h23. Tem certeza ou não tem? Esse é o primeiro conselho. Você vai aguentar o segundo ou não vai? Vai, segundo conselho, vamos lá. Pega aí. Pega que Deus está dando graça. Quando você chega nesses pontos, Deus vai fazer você entrar em uma dimensão do amor dele. Fala, amar a Deus. Não, vou falar melhor ainda, vou colocar mais radical ainda. Falar, é impossível amar a Deus se eu não amar a cruz.
E Deus, quando Ele se silencia, escute o que eu vou te falar, o maior desejo dEle é derramar todo o amor dEle em você. Te suprir, te abraçar e te mostrar quem Ele é para você. Mas para Ele mostrar isso, Ele vai tirar os véus da sua carne. Fala, o véu tem que ser rasgado. Ele vai rasgar alguns véus na sua vida. Sua prepotência, seu orgulho, sua independência, sua arrogância, sua melancolia, esse orgulho disfarçado de falsa humildade. Ele vai tratar. Tudo Ele coloca à prova. Por que Ele coloca à prova? Para te libertar. Por que Deus me prova? Para te libertar, para te salvar. Porque tanta dor, é para te curar. É para te mostrar a verdadeira cura. É para te levar ao conhecimento verdadeiro. É para tirar você de uma ilusão. É para trazer a revelação. Realidade, fala para o teu irmão, realidade. Nós precisamos de realidade, irmãos. Nós estamos em tempo crítico. Nós estamos em tempo onde tudo é rápido, mas tudo cai rápido. Nunca vi o tempo que as pessoas tropeçam tanto. É o maior tempo de tropeço. Nunca houve tanto pecado na humanidade, nunca houve tanto tropeço, nunca houve tanto engano. Tudo há muito nesse tempo, é verdade, não é?